Oiê! Está começando mais um Festa do PJ. Um podcast de duas irmãs para falar sobre empreendedorismo e as dores e amores de ser uma jovem adulta. Coloca seu pijama mais confortável e vem com a gente falar sobre espiritualidade. Oi, eu sou a Aline, a irmã mais velha de exatas. E eu sou a Mitch, a irmã mais nova de Então, humanas. primeiramente, queria falar que hoje o nosso cenário está um pouquinho diferente, os nossos looks também. Hoje a gente não está de pijama, mas é por uma boa causa. Lançamos a nossa marca Virgo. Então, quem quiser comprar, o nosso site já está no ar. E já estamos usando os nossos looks lindos. Isso aí, www.shopvirgo.com.br. Foi feito com muito carinho, gente, para todos vocês. E, gente, a gente está sumidinha também. Inclusive, a cabeça está maluca, porque eu esqueci até nossos microfones hoje. E eu não consigo mais falar sem o meu mic, entendeu? Eu tô aqui segurando ele pequenininho. Mas para dizer que, né, a gente atrasou um pouquinho aí os podcasts, porque a gente estava lançando a marca. Tinha muita coisa para fazer, não é fácil. Não é e nada aí fácil. Tem que criar conteúdo para a marca e dar perrengue no site. Aí tu cria conteúdo para ti. Aí tu tem que lançar. E aí o podcast pobrezinho ficou de lado. E ter criatividade para tudo também não é fácil. Não é. Ainda mais quando tu tá naquela bola de neve, muito estresse, assim, tu não consegue raciocinar direito, tu meio que vai no automático, então não é fácil. Horrível. Mas, enfim, estávamos nós, então, na academia, né, nossos lookinhos Virgo. Pra desopilar um pouco, né, da correria. Dar uma aliviada na mente e no corpo também. E aí a gente começou a conversar sobre alguns assuntos e tal, e o pessoal da academia começou a falar sobre espiritualidade, sobre algumas cenas, assim, que deram medo neles. Que aconteceu umas coisas estranhas lá na academia. Meio sempre bizarra. E aí eles olharam pra gente e falaram, olha, isso aí dá um bom podcast. E é sobre isso que vamos falar hoje. Porque, querendo ou não, espiritualidade, né, tá conectado aí ao universo wellness. E durante o papo da academia, a gente falou que a gente é o contrário de uma pessoa que é ateu, né? A gente acredita em tudo. Ai, se me contar, ai, fulano viu lá, desceu o anjo, do anjo saiu a cobra, da cobra veio a mula assim que você. Eu vou acreditar, entendeu? Porque se a pessoa tá falando, por que ela vai mentir pra mim? Então a gente é o contrário aí, né, de quem não acredita em nada, a gente acredita em tudo, até, sei lá, que me provem o contrário. Me falou, eu acreditei. E aí eu até fui pesquisar, né, ver se existia uma palavra para isso, GPT. né? Vulgo chat GPT. Porque assim, ateu, né, tem a palavra para quem não acredita em nada, mas para quem acredita em tudo não existe essa etimologia. Então eu fui pesquisar algumas palavras que poderiam servir para isso, né? Então nós temos o hominista, que acredita que todas as religiões têm algo de verdadeiro, que é mais ou menos o que a gente pensa, né? O sincretista, que mistura várias crenças e práticas diferentes. E o espiritualista, que crê no mundo espiritual de uma forma bem ampla, sem se prender a uma religião só. Então ele acredita em algo maior ali e vai passando por vários tipos de religião diferente. Acho que a gente misturou as três palavras de novo. Acho que a gente tinha que criar uma palavra nova misturando Eu tudo. acho que a gente acredita em energia, né? Isso, exatamente. Eu acho que é energia sobre a troca de pessoas, ambientes e conexão, né? E aí eu pensei, mas como é que a gente vai conectar a espiritualidade aqui com o nosso podcast? E querendo ou não, ele tem tudo a ver com esse universo de wellness, de bem-estar que a gente fala, porque se tu pensar, né, numa visão mais holística do mundo, o ser humano ele é muito mais complexo, né, do que só uma saúde física. Então, quando a gente pensa numa espiritualidade, a gente pensa em conexão. Nossa, né? Pode ser com a natureza, com outras pessoas, sobre comunidade. A gente pensa em propósito, a gente pensa, né, numa coisa maior, assim, nessa energia maior. Então, eu acho que super tá conectado aí com... que acho que a gente fala muito sobre corpo e, né, nos últimos anos também falando bastante sobre a mente, mas a gente deixa de falar muito também sobre o lado espiritual, né? Sobre o... digamos assim, seria uma terceira, né? Um terceiro elemento ali,
que as pessoas precisam, não é que precisam, mas Tem gente que tem necessidade, de né, dessa acreditar, né, conexão. de acreditar em algo maior, enfim, para dar um significado maior para a vida. Eu até não penso assim como quando eu penso em propósito, não é, ai, porque existe uma vida. Talvez a gente morra e não exista nada, talvez Sim, exista, exista. mas não é tanto nessa pegada que eu penso. Eu penso na energia da troca real aqui na vida, porque se tu é uma pessoa aí que tá vibrando melhor, isso é cientificamente provado, né? Uhum, Se tu tá ali numa frequência de vibração maior, mental, o ambiente que tu tá nessa conexão maior, tu cresce. sim. Mas é isso que a gente fala, né? Às vezes a pessoa tá lá, tem um vício, tá mal, né? Não consegue Crescer, crescer na anda vida, com pessoas, né, que te te colocam para puxam para baixo. baixo. Então, assim, tu ir, né, pra uma igreja, ir pra uma religião, muitas vezes ela te faz bem. Tu não precisa concordar com tudo, né? Mas na maioria das vezes ela te põe para cima, né? Ela te dá alternativas, ela te dá outros caminhos. Então, eu acho que não é sobre tu acreditar, né, em Deus ou enfim, anjos, não sei, cada um escolhe, mas é sobre tu tentar ser uma pessoa melhor, né? Fazer o E às bem, vezes não é enfim. numa igreja que você vai se encontrar, Não, às vezes é na não. academia. Sei Exato. lá, encontrou teu grupo de pessoas, né, que tá Sim. vibrando na mesma frequência. E também sobre as palavras que tu fala, né? Às vezes tu fica, ai, eu sou feia, eu sou feia, eu sou feia. As pessoas vão começar a te enxergar feia. Tu vai começar a se enxergar feia. Sim. Ai, eu Palavra tem sou poder, né? azarada. E tudo tu vai enxergar é como se fosse um óculos, né? Teu cérebro, eu gosto de fazer essa analogia que as tuas palavras é como um óculos. Então, tu é uma pessoa pessimista, tu colocou o óculos do pessimismo. Então, todas as situações da tua Tu vai vida, ver tu só por vai aquela enxergar só ótica. com aquela ótica, sabe? Então, Sim, gente, as palavras têm é poder. verdade. E eu acho que ninguém quer saber disso. Acho que a A galera gente já falou aí bastante. Vocês quer querem ouvir as saber as histórias, quer histórias. fofoca, que É o fofoca que é fofoquinha. bomba, fofoca que bomba. E Tá. eu tenho umas histórias assim. Eu sempre pedi pra não ver, assim, ai, não quero presenciar. Porque eu sou cagalhona, Eu entendeu? tenho umas também que dá pra É, compartilhar. mas eu tenho, acho que duas muito boas, uma mais séria, assim, de conexão mesmo espiritual, que eu não sei explicar o que que foi, e Sim. uma muito engraçada que eu vou deixar pro final. Tá, então começa contando a tua. Tá, e tu tem também? Eu tenho Tá. algumas que eu posso dividir aqui. Ai, medo. Acho que a minha primeira história, até um salve aí para nossa amiga Thalita. Quando a gente abriu a caixinha de perguntas, ela falou que um dos É. temas que ela queria escutar era sobre espiritualidade. Uhum. E ela é uma pessoa muito espiritualizada, digamos assim. Ela emana uma energia muito legal. E ela tem um grupo de reiki, Reiki. que Isso. ela faz toda semana. Agora ela é mamãe de duas babies maravilhosas, Lindas, então ela fofas. está cansada também. E o reiki deu uma parada. Mas ela fazia semanalmente de noite o reiki. E era ali pelas umas 9h30, 10 da noite. Então era muito bom. Tu botava a playlist que ela mandava, tu deitava, relaxava. E geralmente eu pegava assim num sono profundo, assim, Sim. de relaxamento mesmo. E ela deixa disponível assim para tu enviar nome de outras pessoas que queiram receber aquela energia. E eu pensei, bom, mãe, pai, vocês querem? Aí a minha mãe, eu quero, meu pai também. Até um amigo meu falou, bota meu nome também. Botei o nome de todo mundo e fomos dormir, apaguei as luzes, fiquei num ambiente silencioso e botei a playlist tocar. Aí tava eu lá. Aí, gente, assim, quem entende, por favor, comente o que eu tive, tá? Porque eu não sei explicar. Eu Uhum. tava dormindo, só que simplesmente eu acordei. Só que quando eu acordei e me levantei da minha cama, eu tava dormindo ainda. Eu enxerguei meu corpo deitado na cama e saí dar uma voltinha, entendeu? Não sei como chamam isso numa É. experiência mais espiritual, eu acho que tem nome. E aí eu pensei, não, vou dar uma olhada aí pra ver como é que tá a galera que eu tava morando com os meus pais ainda. Eu passei no quarto do meu pai, ele tava super pleno, assim, deitado, dormindo, sorrindo. E eu fiquei, não, tudo jóia aí com o Cezinha. Ele até tem mania de dormir com a TV ligada e tal. Uhum. Tava lá pleno, curtindo o reiki dele. E aí fui pro quarto que tava a minha mãe fazendo o reiki dela separado. Isso o teu espírito, no É, o caso. meu espírito, não era eu, porque eu não levantei de verdade. Era meu corpinho, sei lá, Tua a aura. minha aura caminhando. Eu entrei no quarto da minha mãe e vi ela deitada e parecia que tinha
um monte de raiz de árvore prendendo ela, assim. Ela tava, tipo, com os braços, assim, toda Que horror. raiz em volta Sim, dela, da sabe? terra Da vinha e terra, prendia ela. isso. E eu fiquei, meu Deus, pobrezinha, tá amarrado em nome de Jesus. Aí eu pensei, não, vou subir na cama e vou Tentar tirar. ajudar ela a se soltar. Aí eu lembro que eu puxava, puxava, puxava. E eu senti uma dor no braço de fazer Força. força, assim. E eu puxava e fui puxando, 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 até aquilo indo se desfazendo. E eu fui embolando aquilo numa bola mesmo de raízes e joguei pela janela. E tem uma praça na frente da casa dos meus pais. E eu jogava lá e nascia um pé de abacateiro. Ok, até então, beleza. Só que tem uma coisa que geralmente quando eu durmo, eu sonho bastante, mas eu não me lembro. Sim. E todas as vezes que eu fazia o reiki, eu lembrava do sonho. Uhum. Principalmente aquela parte, acho que tu tá ainda Tá entre ainda dormindo em e transe. acordar, né? Uhum. E aí no outro dia a gente foi almoçar juntos. Aí eu tava almoçando e perguntei, como foi o reiki de vocês, né? Aí meu pai falou, muito bom, descansei um monte, dormi a noite inteira, nem liguei a TV, acordei só no outro dia. E a minha mãe, e eu não tinha falado nada do meu, né? E a mãe assim, pra mim foi horrível. Parecia que eu tava toda amarrada, uma dor assim. Acho que era minha fibromialgia, ela já conectou, né, Sim. com a fibromialgia dela. E aí do nada parecia bem que alguém tinha subido e tirado aquilo de mim. Aí eu, Meu Deus. mãe, deixa eu te contar o que. Eu falei, eu sonhei, né? Mas o que eu Sim. experienciei. Uhum. E aí contei com ela e a gente ficou assim, ó, Arrepiada. arrepiada, porque eu não tinha contado pra ela, ela também não tinha me contado, ela Sim. teve a mesma sensação. E até nunca contei pra Thalita pra saber o que, que foi ou não. Mas essa acho que é a história que eu tenho, assim, espiritual mais Chocante, chocante, assim, assim. uhum, mais de perto. Inclusive, o meu amigo que fez o reiki nesse dia, ele acordou pelado. Ah, Ele me falou, ele falou que ele tava ali curtindo, aí ele começou a sentir um calor, assim, uma vontade de se tocar, assim, que tava muito bom, uma sensação muito gostosa, que ele acordou pelado. meu Deus do Essa céu. noite eu não sei o que ela botou no reiki, mas Foi foi forte. forte. Eu tenho algumas experiências, algumas várias, inclusive. Eu não sei, eu, tipo, também nunca peço, né? Eu morro de medo, eu não quero, sabe, ver, nem experienciar nada. Mas tá, vou contar dois, então. Um, que é uma pessoa, tipo, teve uma fase, assim, que eu tava bem descrente de tudo, assim, enfim, um pouco revoltada com algumas coisas, e uma pessoa muito querida, que eu tenho uma confiança muito grande, e eu nunca tinha visto nada, foi algo muito específico, assim, eu me lembro que foi até depois de uma festa na madrugada, assim, que a pessoa não estava, inclusive, e eu presenciei ela incorporando. Ui! Mas assim, falou coisas, chorava, falava coisas assim que não simples, nada de uma conversa muito que tu Meu Deus, conseguisse eu ia morrer desenrolar de tanto, medo. muito. E eu fiquei muito em choque, e eu falava, tá tudo bem, volta, e não sei o quê. E a minha prima tava junto, e minha prima dizia, não, a gente tem que deixar a pessoa passar por isso, não pode ficar forçando, que é pior, né? Enfim, daí rezaram lá, daí a pessoa voltou, e aí eu falei, tá, o que que aconteceu? Por que vocês estão me olhando com essa cara de pavor? E eu, tu não lembra de nada? Meu Deus. Como assim? Não? E eu, não pode ser real. E aí, não tem por que a pessoa ter mentido, Sim. entendeu? Não, e não foi uma mentira, tu viu com os teus Não, próprios eu olhos. vi, mas eu digo assim, não tem por que a pessoa ter encenado isso, não Sim. faria sentido no contexto Uhum. geral da história, sabe? Enfim, aí depois dessa, né, eu óbvio que acredito Em em tudo. coisas sobrenaturais. E a outra foi, eu ganhei um presente de uma pessoa num trabalho, num antigo num Uhum. lugar que eu trabalhava. E uma outra pessoa chegou para mim e falou: Ah, tu recebeu dessa pessoa? Daí eu falei: Sim. Daí ela disse assim: Ai, melhor jogar isso fora. Deu Ui. credo, porque deve ter trabalho. E eu:
Que horror, imagina, nada a ver. Meu corpo é blindado. É, não, capaz. E daí aquilo ficou matutando na minha cabeça, sabe? Daí eu falei, Isso também é uma energia que tu começa a sim. acreditar naquilo. Será? E era assim, era um negócio que era de plástico e tinha plástico e papel, ou seja, extremamente inflamável. O que a Aline vai fazer? Vou tacar fogo nessa porcaria, Claro. né? Peguei o troço, vou tacar fogo. Botei lá, álcool, tudo. Só vou tirar o teu cabelo do microfone. Ah, tá. Gente, simplesmente pegava fogo em tudo que tinha ao redor e não pegava no tal do presente. E era papel. Era papel e plástico. Ou seja, não tem como não pegar fogo naquilo e mais pegar fácil tudo de em pegar. volta. Gente, eu comecei a entrar em desespero. Eu rezava tudo que eu sabia rezar. Todas as rezas. Ela inventou até reza. E aquilo simplesmente não pegou fogo. Não pegou fogo. Aí eu lembro que eu não me lembro quem que me falou, que disse assim, ai, joga... Querosene. Joga num rio ou num lugar que corra água, sabe? Que diz que leva energia, não sei. Acabei meio que poluindo o meio ambiente, me desculpem. Mas aí joguei aquele troço no rio, mas assim, aquilo ali me chocou de uma maneira. Imagina não pegar fogo no papel. Sim, bizarro. Isso me lembrou uma história que uma amiga me contou. Que a tia dela foi... Eu não sei se era um terreiro, o que é. E era um amigo dela que incorporava e ele nunca bebia. E aí, quando ela foi nessa festa de fim de ano, ele bebeu, tipo, todo mundo tinha que levar uma bebida pra ele. E ele tomava shot de todos. E foi, sei lá, uns 60 shots. Ela pensou, meu Deus, essa pessoa vai entrar em coma alcoólico. Sim. E aí, quando ele voltou a ser quem era ele, fizeram o bafômetro e deu nada. Não pode ser. Não. Essa eu não vi, mas eu acreditei. Juro, viu como eu acredito em tudo. Fizeram bafômetro, não deu nada no cara. Tá, e aquela do... Tu vai contar do padre? Eu vou ter que contar do padre. Assim, eu sou uma pessoa que adoro novas experiências. Eu topo tudo. E a mãe descobriu que tinha um padre aqui em Porto Alegre. É que a nossa mãe, a gente vai abrir um parênteses, ela é muito religiosa. Tipo, isso. Muito. E ela falou, tem um padre aqui em Porto Alegre que desmaia as pessoas. E eu fiquei, vou lá. Tô dentro, partiu. Cheguei lá, tinha umas 15 pessoas já. E todo mundo tinha que ir em duplas, porque o padre sentava, conversavam com o padre. Sim. Aí tinha um tapetinho. E aí ele conversava contigo, se levantava, botava a mão na tua testa e a pessoa desmaiava. E aí o que eu fiz na primeira que desmaia? Ri. Porque eu fiquei nervosa. Aí a Michelle tem esse problema. Aí a minha mãe fica nervosa, ela dá risada. Aí a minha mãe, a mãe tava com 2 amigas também junto. Ai, coitada, é que ela fica nervosa quando ficou vergonha, né? E eu, gente do céu, desmaiou primeiro. Aí foi os outros 9. Desmaiou. E eu, minha nossa senhora, o que vou tá testar. Daqui a pouco sou eu. Aí foi a amiga da minha mãe, desmaiou. A outra amiga foi junto, desmaiou. Aí foi a minha mãe primeiro, conversou lá com o padre. Aí eu fiquei atrás dela, que eles pedem, né, pra alguém ficar pra não se machucar. Ele botou a mão na testa, ela desmaiou. E ela desmaiou real, porque veio um peso, sabe? Quando o corpo pesa bastante, fica pesado, né? E eu segurei ela assim, meu Deus, agora é a minha vez. Fui sentar do lado do padre. Eu não sei se ele tá vivo hoje, porque ele já tinha 95 anos. Quando eu sentei do lado do padre, mana, ele tinha um bafo. Um bafo tão forte que eu não conseguia. Era isso que desmaiou. Juro. Ele conversava e eu acho que era, imagina, 95 anos de vida. Imagina. Era um bafo horrível. E eu não conseguia me concentrar. Meu Deus. E ele falava comigo, eu ficava assim, ó. Com a mãozinha no nariz o tempo inteiro. Aí a gente começou a conversar sobre a vida e tal. Ele era super querido. E aí ele perguntou, minha filha, o que tu peca? Aí eu pensei, nossa, eu não sei os pecados, né, capitais e tal, o que eu peco? Aí eu, brigo, falo palavrão, sei lá, padre. Aí ele me olhou, minha filha, você tem namorado? Aí eu, sim. Aí ele, você transa? Aí eu já tava aqui meio, né, assim. Já aí não tava aguentando. Que, padre? E ele, você faz sexo? Aí eu, padre, faço. Aí ele, toda envergonhada. Então, pode falar pro teu namorado que a partir de hoje vocês não podem mais fazer, porque é pecado, só pode depois do casamento. Eu aqui, né,
Tá bom, Mãozinha no padre. nariz. Tá bom, padre, pode deixar. Aí ele falou: então tá, minha filha, agora, né? Isso não é grande coisa. Agora tu vai dizer pra ele, vocês não vão mais transar. E fica aí em pé. Aí fiquei em pé, chamei minha mãe. E ele começou: a paz de Cristo na minha testa. E eu em pé. E ele: a paz de Cristo. E eu aqui dura. Aí ele: vou tentar uma terceira, né? A paz de Cristo. E eu aqui assim. Aí na quarta ele falou: minha filha, deita, deita, deita. Deita, deita. Aí eu peguei, me ajoelhei assim, puf, me joguei no tapetinho. Eu fui a única Que da não desmaiou. missa inteira. Depois de mim, teve mais umas 20, 30 Que pessoas que não desmaiaram? desmaiou. Que não desmaiou ou que desmaiou? Não, todas desmaiaram, menos eu. Eu Tá, e fui as a depois única. de ti também. Todas desmaiaram, menos eu. Meu Deus. Aí eu pensei, O será que eu padre deve tapei estar o aqui, padre? ó. Essa aí tem um. Segundo a avó, eu já tenho o Espírito Santo em mim, por isso que eu não desmaiei. Acho que minha mãe rezou uns 15 Pai Nosso pra ver se me limpava. De medo. De medo, porque eu fui a única da missa inteira que não desmaiou. De umas 50 pessoas. Gente. Aí eu pensei, será que eu fui a única que notei o bafo tão forte dele? Que eu ficava assim, ó, desviando, não prestei Bah. atenção. Mas eu achei muito engraçado. Tá bom, minha filha se deita aí, então. Aí eu, tá. A mãe tem várias histórias, É, né? a mãe tem. Ela é super espiritualizada. Ela também não queria ver, mas ela tem várias, né? Sim, o Tipo, pessoal no interior tem muita história. Dizem que na sim. quarentena é terrível as coisas que acontecem. Quarentena? É, da quaresma. Quaresma, criatura. Uma quarentena vem daí. Quarentena. Tem uma muito boa Interior, né? interior, né? É assim, as histórias que se contam, né? Tanto que a gente começou o papo lá na academia justamente porque uma colega nossa de academia, a mãe dela, vê espíritos na casa e ela morre de medo de dormir na casa dela lá no interior. E a minha avó nos conta essa história quando ela era, tipo, Nova, é? adolescente, assim, Adolescente. e morava com os pais, então todas as irmãs dormiam num quarto juntas e tal. E 15 filhos apenas. e aí um dia uma vizinha deu uma flor para Bisa, né? No caso, para a mãe da minha avó. E a minha avó, a Bisa colocou no altarzinho da Santinha aquela flor. E aquela flor não murchava nunca. E a partir do momento que ela deu aquela flor, tudo começou a dar errado na casa deles. A minha avó disse que de madrugada, assim, antigamente tinham aqueles carretéis de linha que elas Elas costuravam, né, nas máquinas de costura, e diz que os carretéis rolavam pela casa, assim, era casa de madeira, e dava aqueles barulhos de madrugada, assim, de carretel batendo, assim, na madeira. Elas dormiam juntas e aí um dia a minha avó disse que sentia assim alguém puxando a coberta para baixo e ela começou a xingar a irmã dela. Aí ela olha pro lado da irmã dela tá dormindo e tipo as cobertas nos pés assim, não tinha ninguém. Sério, umas coisas Aí elas que bizarras roubavam assim. maquiagem, sumia tudo as Naquela coisas época delas. tinha pouca maquiagem, acho que era pó de arroz, É. alguma coisa tipo para a boca assim. E aí diz que sumia as maquiagens. E aí eles chamaram. Aí uma irmã dela começou a ficar muito doente, lembra? Isso, daí dizem, né, que quando fazem trabalho, essas coisas assim, a pessoa que pega mais a pessoa que é mais fraca. E uma das irmãs dela começou a ficar muito doente, não achavam, iam para vários médicos diferentes, não encontravam o que ela tinha. E aí chamaram um padre, tipo exorcista, assim, né, para bem benzer de a casa, filme. enfim, bem coisa de filme, assim. E daí o padre chegou e falou que era para todo mundo sair da casa, porque o ambiente estava muito pesado, ele ia, né, benzer, enfim. E daí disse que passou não sei quantas horas, assim, e o padre saiu da casa, disse que pingando, assim, molhado, molhado, molhado. Ele disse que tinham feito um trabalho horrível, que era para jogar fora aquelas flores. Aí a minha bisa jogou fora e tal, e ele disse, ó, Foi ela que jogou no Rio, acho que veio daí a isso, história. daí ela jogou no rio, ele disse que tinha que ser em água corrente e tal. E aí ele disse, e todos os objetos que sumiram aqui da casa, vocês vão encontrar em tal parte enterrada ali no terreno. E aí meu bisavô não acreditava nessas coisas e tal, e falou, duvido, não sei o que, disse que cavou e encontrou as maquiagens delas, boneca, tipo um monte de coisa que tinha sumido na casa estava enterrado nesse lugar que ele tinha falado. E a avó conta até hoje, assim, com uma riqueza de detalhes das coisas, assim, porque ela diz que foi horrível, horrível.
E aí descobriram depois que tinha sido a tal da vizinha que tinha dado aquela flor. Enfim. Era pra eles brigarem, a família e mal e tal. Não sei, que era pra questão de negócios, enfim. Mas enfim, estão todos bem. Ninguém morreu, inclusive a irmã dela. Mas a gente adorava quando era criança se juntar e aí saber as histórias e contava em volta do fogo, assim, todas as crianças. Era muito divertido. Era muito legal. E aí, galera, o que vocês acharam do episódio de hoje? Contem pra gente se vocês têm alguma história aí macabra. A gente adora saber as histórias. Contem A aí gente nos tem medo, que nem ver os vídeos no TikTok 2 da manhã. Eu conheço, minha Nossa Senhora, eu vou passar esse. Mas a gente adora saber. A gente não quer ver, mas ler tudo bem. Saber as histórias a gente gosta. Isso. Então comentem aí pra gente, aí a gente pode ler no próximo episódio. A gente pode escolher a mais macabra aí pra contar. Contar aí pra vocês e reagir. E queria agradecer todo mundo aí que está ouvindo o podcast de volta, que mandou mensagens dizendo que adora, que não é pra gente parar. A gente ficou tão feliz com as mensagens. Obrigada, gente. Ficou muito feliz. De coração, verdade. E vão lá dar uma olhadinha no nosso site, tá tudo tão bonito. A gente fez com tanto carinho, tanto amor pra vocês. É uma coleção que ela combina toda entre si. Todas as peças a gente fez no mesmo tecido para vocês poderem usar, combinar. Então se joguem, aproveitem, tem muita coisa bacana, a gente vai fazer mais uns conteúdos aí pra vocês verem. E vai vir muita coisa legal aí, né? Não podemos dar spoilers, mas a Virgo vai crescer não só pra moda, mas pra muitas outras plataformas do wellness, assim. Lifestyle. Então tá, muito lifestyle. Beijos, besties. Até a próxima. Até o próximo.